Eu sou porque nós somos. Essa não é apenas uma frase, é um lembrete ancestral para uma geração cansada de forçar tudo. Seja bem-vindo ao Sabedoria Ubuntu, um espaço de pausa, consciência e reconexão com aquilo que é essencial. Aqui, aprendemos que a vida não nasce do empurrão, mas do encontro. Existe uma exaustão silenciosa acontecendo no mundo. Pessoas tentando controlar o tempo, os resultados, os relacionamentos, o dinheiro, o próprio destino. Quanto mais forçam, mais distantes se sentem da paz. E é nesse ponto que a sabedoria de Ubuntu nos oferece um outro caminho. Ubuntu não ensina a desistir. Ele ensina a parar de lutar contra o fluxo humano da vida. A entender que nem tudo se conquista pela insistência, e que muitas coisas só chegam quando existe alinhamento com o coletivo, com o ritmo natural das relações, com o tempo certo do amadurecimento. Quando você tenta resolver tudo sozinho, você endurece. Quando tenta controlar tudo, você se desconecta. Ubuntu nos lembra que a vida não é uma disputa individual, mas uma dança compartilhada. Forçar demais quebra vínculos, esgota o coração e cria um vazio que nenhuma conquista preenche. Talvez hoje você esteja cansado não porque falhou, mas porque tentou carregar sozinho aquilo que nunca foi feito para uma só pessoa. Se essa mensagem já começou a fazer sentido para você, escreva nos comentários uma palavra que represente o que você mais anda forçando na vida. Existe um ponto em que insistir deixa de ser esforço saudável e passa a ser desgaste. Você tenta controlar resultados, pessoas, caminhos, e quanto mais força, mais distante tudo parece ficar. O corpo endurece, a mente se agita, o coração se fecha. E então vem um cansaço que não é físico, é existencial. A sabedoria do Ubuntu observa isso com muita clareza. Ela nos lembra que a vida não acontece apenas pelo empurrar individual, mas pelo encaixe entre pessoas, tempos e circunstâncias. Quando você força sozinho, ignora o ritmo do coletivo, ignora os sinais, ignora a ajuda que poderia chegar. Forçar tudo é, muitas vezes, uma tentativa de provar valor. Provar que você dá conta. Provar que não precisa de ninguém. Mas o Ubuntu ensina que a verdadeira força não está em carregar tudo, e sim em saber quando apoiar e quando ser apoiado. Na natureza africana, nada cresce isolado. A árvore precisa do solo. O solo precisa da chuva. A chuva precisa do céu. E o céu não compete com a terra. Eles cooperam. Quando você tenta viver contra esse princípio, a vida responde com resistência. Mas quando você respeita o fluxo humano, as coisas começam a se alinhar de forma mais suave, mais orgânica, mais verdadeira. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. É o cansaço de quem sente que precisa empurrar tudo. Relações, oportunidades, reconhecimento, afeto, respostas. A pessoa acorda já em estado de alerta, como se relaxar fosse perigoso, como se soltar fosse perder. Ubuntu observa isso com muita sabedoria. Ele não condena o esforço, mas questiona a solidão por trás dele. Por quê? Quando alguém acredita que só vence se lutar sozinho, acaba carregando um peso que nunca foi feito para ser individual. Forçar o tempo todo geralmente nasce de uma ferida. A sensação de que, se eu não fizer tudo, ninguém fará por mim. E isso cria rigidez, ansiedade e uma desconexão silenciosa com o outro. Aos poucos, a pessoa vai se fechando, vai endurecendo, vai acreditando que depender é fraqueza. Mas o Ubuntu ensina algo profundamente libertador. A vida flui melhor quando existe troca, quando existe apoio, quando existe presença. Não é sobre cruzar os braços e esperar. É sobre entender que o movimento mais sábio, muitas vezes, é permitir que o outro caminhe junto. Talvez você não esteja cansado da vida. Talvez esteja cansado de carregar tudo sozinho. Há um cansaço silencioso que nasce quando tentamos controlar tudo. Quando acreditamos que, se não empurrarmos a vida com força, nada acontece. Esse cansaço não vem do mundo, vem da resistência interna. O Ubuntu nos ensina que a vida não responde bem à rigidez, mas à presença. Quando você força, você se fecha. Quando você se fecha, você se desconecta. E desconectado, até o que é seu encontra dificuldade para chegar.
A sabedoria africana observa algo simples e profundo. Nada floresce isolado. Nem a semente, nem o ser humano. O problema não é agir sem escuta, sem vínculo, sem perceber o ritmo do todo. Muitas vezes, aquilo que você chama de atraso é apenas o tempo do círculo se formando ao seu redor. Pessoas certas, encontros certos, aprendizados certos, tudo isso precisa de espaço para acontecer. O Ubuntu não pede passividade. Ele pede alinhamento. Quando você se move em harmonia com o coletivo, quando honra seus limites e os limites do outro, a vida começa a cooperar. As portas não se abrem à força, elas se reconhecem. E quando isso acontece, o caminho se revela sem desgaste, sem luta desnecessária, sem aquela sensação constante de estar nadando contra a corrente. Se essa mensagem trouxe alívio para você, pense em alguém que vive sempre exausto, tentando controlar tudo sozinho, e envie esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, uma simples mudança de visão já é o começo da cura. O Ubuntu nos convida a descansar de uma luta que nunca foi natural, a luta de tentar controlar tudo. Forçar resultados, relações, reconhecimento ou caminhos é um sinal silencioso de medo. Medo de não ser suficiente, de não ser visto, de ficar para trás. Mas a sabedoria africana nos lembra que a vida não cresce sob pressão constante. Ela cresce em solo fértil, cuidado e tempo. Quando você força demais, algo dentro de você se contrai. O corpo endurece, a mente acelera e o coração se fecha. E é justamente nesse estado que você se distancia do fluxo da vida e das pessoas. O Ubuntu ensina que não somos feitos para vencer sozinhos, nem para carregar o mundo nos ombros. Somos feitos para caminhar em círculo, onde cada um sustenta e é sustentado. Existe uma diferença profunda entre agir e forçar. Agir é participar da vida com presença. Forçar é tentar dominar o que não depende apenas de você. Quando você relaxa o controle, abre espaço para que o apoio chegue, às vezes por meio de uma pessoa, às vezes por meio de uma oportunidade, às vezes por meio de uma mudança interna que você não estava enxergando. O Ubuntu diz: confie no tempo do encontro. Confie no ritmo da troca. Confie que aquilo que é seu não precisa ser arrancado do mundo, porque nasce do vínculo, não da pressão. Se essa mensagem fez você lembrar de alguém que vive tentando dar conta de tudo sozinho, envie este vídeo para essa pessoa agora. Às vezes, um lembrete de que não precisamos forçar é o maior gesto de cuidado. Existe um cansaço que não vem do corpo, vem da alma que tenta controlar tudo. É o cansaço de quem acredita que, se não empurrar, não acontece. Se não insistir, não vem. Se não se sacrificar além do limite, perde. Esse estado de vigilância constante vai endurecendo o coração e afastando exatamente aquilo que se deseja viver com leveza. A sabedoria do Ubuntu nos lembra que a vida não é uma disputa solitária contra o mundo. Quando você tenta carregar tudo sozinho, você rompe o círculo. E quando o círculo se rompe, a energia deixa de circular. Forçar não acelera o tempo, apenas cria resistência. O Ubuntu ensina que receber também é um ato de coragem. Permitir ajuda, permitir apoio, permitir que o fluxo aconteça através do outro. Não é fraqueza confiar no coletivo. É sabedoria ancestral. É reconhecer que a vida se move melhor quando a troca, quando a escuta, quando a presença. Tudo o que nasce no esforço extremo tende a cobrar um preço alto depois. Mas aquilo que surge no alinhamento, no respeito ao tempo e na conexão humana, vem com menos peso e mais sentido. Você não precisa provar nada o tempo todo. Você precisa pertencer. Se em algum momento da sua vida você sentiu que estava tentando demais e recebendo de menos, escreve nos comentários apenas uma palavra: confiança. Às vezes, nomear o que falta já começa a transformar o caminho. O Ubuntu nos convida a abandonar uma ilusão silenciosa, a de que tudo depende exclusivamente da nossa força individual. Desde cedo, fomos ensinados a acreditar que, se algo não aconteceu, é porque não insistimos o suficiente, não lutamos o bastante, não forçamos como deveríamos. Mas essa lógica, embora comum, vai contra a sabedoria ancestral africana. Na visão do Ubuntu, a vida não se move por empurrões constantes. Ela se move por alinhamento, por trocas, por círculos que se completam.
Quando você força, muitas vezes está tentando atravessar um caminho que ainda não encontrou ressonância no coletivo ao seu redor. E isso não significa fracasso. Significa apenas que o tempo, as pessoas ou as condições ainda não se organizaram. Forçar tudo cansa a alma. Gera rigidez, ansiedade e uma sensação constante de luta contra o mundo. O Ubuntu ensina que existem momentos de agir e momentos de permitir. Permitir que o outro participe. Permitir que a ajuda chegue. Permitir que a vida responda no ritmo certo. Quando você solta o controle excessivo, não está desistindo. Está reconhecendo que você faz parte de algo maior. Que existem mãos invisíveis trabalhando junto com você. Que o que é verdadeiramente seu não exige violência interior para acontecer. O Ubuntu não diz fique parado. Ele diz, não caminhe sozinho e não caminhe contra o fluxo da comunidade. Se essa mensagem te fez refletir sobre o quanto você tem tentado controlar tudo, deixe um comentário dizendo qual área da sua vida você sente que mais precisa soltar um pouco agora. O Ubuntu nos ensina algo que vai contra tudo o que nos disseram sobre esforço e controle. Ele mostra que a vida não responde bem à rigidez, mas à disponibilidade. Quando você força demais, você fecha o corpo, fecha a escuta, fecha o coração. E um coração fechado não percebe os encontros que poderiam mudar tudo. Forçar é tentar conduzir a vida sozinho. É carregar o mundo nos ombros como se ninguém pudesse ajudar, como se depender fosse fraqueza. Mas o Ubuntu revela o oposto. A verdadeira força nasce quando você entende que não precisa sustentar tudo com as próprias mãos. Há momentos em que soltar é mais sábio do que insistir. Quando você para de forçar, algo sutil acontece. As relações ficam mais leves. As respostas chegam com menos resistência. As pessoas certas se aproximam. Não porque você correu atrás, mas porque você criou o espaço. O Ubuntu chama isso de circularidade da vida. O que é seu encontra você quando a abertura, não quando a tensão. Observe quantas vezes você tentou controlar resultados, acelerar processos ou provar valor. Agora observe o cansaço que isso gerou. O Ubuntu não pede passividade, mas confiança no fluxo humano, na troca, no tempo, no encontro. Existe um momento silencioso em que algo muda dentro de nós. Não é quando tudo dá certo. É quando paramos de brigar com o tempo, com as pessoas e com a própria vida. A filosofia do Ubuntu ensina que forçar demais rompe o fluxo das relações. Quando você exige, pressiona ou tenta controlar tudo, cria distância. Mas quando confia, escuta e respeita o ritmo do outro, algo se reorganiza naturalmente. Forçar é agir a partir do medo. Soltar é agir a partir da confiança. E confiança, no Ubuntu, não é passividade. É presença. É entender que você faz a sua parte, mas aceita que o resultado nasce do encontro entre você, o outro e o tempo certo. Muitas dores surgem porque queremos respostas imediatas, reconhecimento rápido, amor do jeito que imaginamos. Mas o Ubuntu lembra, a vida não responde à pressão, ela responde à coerência. Quando você deixa de lutar contra tudo, começa a caminhar junto. E caminhar junto não significa perder força. Significa dividir o peso. Talvez hoje o convite seja simples, mas profundo. Onde você está forçando demais? Em quem você está exigindo mais do que pode oferecer agora? O caminho do Ubuntu não é sobre desistir. É sobre alinhar o coração com a realidade, sem violência interna. Se essa mensagem te fez refletir sobre algo que você anda tentando controlar demais, escreve aqui nos comentários o que você sente que precisa soltar aos poucos. Colocar em palavras já é o primeiro passo para caminhar em círculo, e não em luta. A mente se mantém alerta o tempo todo, como se relaxar fosse um risco. Mas o Ubuntu nos convida a uma mudança silenciosa e poderosa. Soltar não é desistir, é confiar no fluxo da vida compartilhada. Na sabedoria de Ubuntu, nada cresce isolado e nada floresce sob tensão constante. Assim como uma árvore não força o sol a nascer, nem a chuva a cair, o ser humano também não precisa viver em estado de luta permanente. Há momentos de agir, sim, mas há momentos igualmente sagrados de permitir. Permitir que o outro contribua. Permitir que a vida responda no tempo certo. Permitir que o caminho se revele passo a passo. Quando você força tudo sozinho,
você se desconecta do círculo. Quando você relaxa, o círculo se reorganiza ao seu redor. Pessoas certas se aproximam, ajudas inesperadas surgem, portas se abrem sem que você precise empurrá-las com dor. O Ubuntu nos lembra que o esforço exagerado muitas vezes nasce do medo de não ser sustentado. Mas você é sustentado pela vida, pela comunidade, pela troca invisível que nos une. Há sabedoria em reconhecer quando o ciclo pede pausa, escuta e apoio. Na lógica do forçar, aprendemos que descansar é fraqueza. Mas nas culturas ancestrais africanas, o descanso é parte do movimento. A pausa também é ação. O silêncio também constrói. Quando você insiste além do necessário, perde a sensibilidade de perceber os sinais, e são esses sinais que mostram o caminho mais harmônico. O Ubuntu nos lembra que a vida não é uma corrida individual. É um caminhar coletivo, onde cada etapa tem seu tempo. Forçar é tentar controlar o que ainda está se organizando. Confiar é permanecer atento, presente e disponível para o que se revela no encontro com o outro e com a própria existência. Talvez hoje você não precise de mais esforço. Talvez precise de mais presença, mais verdade, mais humildade para admitir que não dá para carregar tudo sozinho o tempo todo. Quando você solta o excesso de controle, abre espaço para que a vida responda de formas que você não conseguiria planejar. Existe um cansaço que não vem do excesso de trabalho, mas do excesso de controle. É o esgotamento de quem acredita que precisa empurrar a vida o tempo todo para que algo aconteça. O Ubuntu nos convida a observar esse ponto com honestidade. Quando você força demais, muitas vezes está tentando suprir sozinho aquilo que foi feito para ser construído em relação. Na sabedoria africana, nada cresce isolado. Nem a árvore mais forte nasce sem a terra, a água, o sol e o cuidado do entorno. Forçar tudo é esquecer que você faz parte de um ciclo maior. É agir como se o mundo fosse um campo de batalha individual, quando, na verdade, ele é um círculo vivo de trocas. O Ubuntu não ensina passividade. Ele ensina a confiança no fluxo coletivo. Há momentos em que agir é necessário, sim. Mas há outros em que insistir apenas bloqueia o que já está tentando chegar até você por meio das conexões certas, no tempo certo. Quando você para de forçar, algo sutil acontece. Você começa a escutar mais, a perceber melhor as pessoas ao seu redor, a reconhecer oportunidades que não vêm do esforço bruto, mas do encontro. Muitas portas não se abrem com pressão, se abrem com presença. Reflita agora, com calma. Em que área da sua vida você tem tentado carregar tudo sozinho, quando poderia permitir que o círculo se complete com o outro? Se essa pergunta te fez pensar em alguém ou em alguma situação, escreve aqui nos comentários. Às vezes, colocar em palavras já é o primeiro passo para soltar o peso. O Ubuntu nos lembra que amadurecer não é endurecer. É aprender a confiar. Confiar que você não precisa controlar cada detalhe para continuar avançando. Confiar que a vida não está contra você. Ela apenas responde à forma como você se coloca dentro dela. Quando você solta a necessidade de provar o tempo todo, algo se reorganiza. As relações ficam mais verdadeiras. Os caminhos se tornam mais claros. As escolhas passam a nascer do alinhamento, não da urgência. Forçar é agir a partir do medo. Confiar é agir a partir da consciência. E o Ubuntu ensina que a confiança não é passividade. É presença. É saber quando avançar e quando permitir que o fluxo coletivo também te carregue. Porque você não caminha sozinho. E quando para de lutar contra tudo, começa finalmente a caminhar com a vida. Se essa mensagem te fez pensar em alguém que vive sempre no limite, tentando dar conta de tudo sozinho, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma palavra no momento certo muda tudo. Na sabedoria africana, a vida não é uma corrida individual, mas um movimento circular. Cada pessoa ocupa um lugar, cada fase tem um tempo, cada encontro carrega um propósito. Forçar não acelera esse ciclo, muitas vezes, apenas rompe conexões importantes. Quando você insiste além do necessário, pode estar empurrando para longe aquilo que deveria chegar com naturalidade. O Ubuntu ensina que confiar não é cruzar os braços, mas agir em harmonia. É fazer a sua parte sem esmagar o processo. É compreender que o que é seu encontra você quando o caminho está aberto, não quando está pressionado.
Assim como na natureza africana, onde nenhuma árvore cresce puxada à força, o ser humano também floresce melhor quando respeita seu ritmo. Talvez você não precise lutar mais. Talvez precise ouvir mais, observar mais, permitir mais. O coletivo também sustenta o seu destino, e quando você solta o excesso de controle, cria espaço para que a vida responda. Não é quando você força, insiste ou tenta controlar cada detalhe. É quando você solta. Quando para de lutar contra o fluxo e passa a caminhar com ele. O Ubuntu nos ensina que esse momento não acontece no isolamento, mas na escuta, da vida, do outro, do tempo certo das coisas. Forçar tudo nasce do medo de não ser sustentado. Da crença de que, se você não empurrar, nada acontece. Mas o Ubuntu revela uma verdade mais antiga. Você não está só no mundo tentando sobreviver. Existe um campo de apoio invisível feito de relações, encontros, trocas e cooperação. Quando você confia nisso, a ansiedade diminui e a vida começa a responder com mais suavidade. Atrair o que é seu não exige dureza. Exige presença. Exige alinhamento com quem você é e com o coletivo ao seu redor. Muitas portas se abrem quando você para de bater com força e começa a reconhecer quais já estavam entreabertas, esperando apenas que você chegasse inteiro, não exausto. Talvez hoje o convite seja simples, mas profundo. Onde você está forçando além do necessário? Onde poderia confiar mais, pedir apoio, caminhar junto? O Ubuntu não retira sua responsabilidade, mas lembra que você não precisa carregar tudo sozinho. O Ubuntu nos convida a perceber esse limite com honestidade. Nem tudo precisa ser empurrado, defendido ou conquistado à força. Algumas coisas só chegam quando você cria espaço. E criar espaço, muitas vezes, significa parar de lutar contra o tempo, contra as pessoas e contra a própria vida. A sabedoria de Ubuntu ensina que a vida não responde bem à rigidez. Ela responde ao alinhamento. Quando você tenta controlar tudo sozinho, você se desconecta do círculo. Mas quando reconhece que faz parte de algo maior, uma rede invisível de relações, encontros e trocas, você entende que nem tudo depende apenas da sua força individual. Forçar é agir como se estivesse separado do mundo. Confiar é agir como quem sabe que não caminha só. O Ubuntu não fala de passividade, mas de inteligência emocional e espiritual. É a escolha consciente de agir no momento certo, com as pessoas certas, no ritmo que respeita o coletivo e também a sua própria alma. Muitas dores nascem da pressa. Muitos fracassos nascem da tentativa de provar algo para alguém. Quando você solta essa necessidade, algo muda por dentro. A tensão diminui. A clareza aumenta. E aquilo que parecia travado começa, aos poucos, a se mover. Se essa parte do vídeo fez você repensar algo que anda tentando controlar demais, vale a pena deixar isso registrado nos comentários. Às vezes, escrever já é o primeiro passo para soltar. Chegar até aqui já é um sinal de consciência. Quando você para de forçar, começa a ouvir. Quando deixa de endurecer, passa a sentir. E quando entende que não precisa carregar tudo sozinho, algo dentro de você finalmente descansa. O Ubuntu nos lembra que a vida não flui pela imposição, mas pela conexão. Nada do que é verdadeiro precisa ser arrancado à força. O que é seu encontra você quando existe espaço, presença e vínculo. Se essa mensagem falou com o seu coração, permita-se continuar essa caminhada. Inscreva-se no canal Sabedoria Ubuntu e faça parte desse círculo onde ninguém cresce sozinho, ninguém cura sozinho e ninguém caminha isolado. Aqui, nós lembramos juntos. Eu sou porque nós somos.